Muito bem, glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Ora bem, depois de uma exortação de alegria, agora vamos falar de sofrimento. Isto é mesmo... Então, mas ficamos em quem então? Muito bem, nós estamos nesta série sobre felicidade. Miguel, se quiseres puxar essa cadeira para te ajudar aí no... Não? Tá bom? Ok, então, nós estamos numa série sobre felicidade. Hoje é a terceira mensagem e o tema de hoje, o subtítulo é Felicidade no Sofrimento. Felicidade no Sofrimento. Ora bem, todos nós desejamos ser felizes e nós já vimos na primeira mensagem que o mundo apresenta modelos, apresenta roteiros, ilusões como caminho para a felicidade. Mas infelizmente, muitos de nós ficamos reféns dessa tirania, porque a felicidade e essa busca pela felicidade pode se tornar numa ditadura na nossa vida. Nós vimos o exemplo dos filhos da parábola do filho pródigo, não é? Daquele senhor que tinha 2 filhos, ele deu a herança aos 2 filhos, e ambos os filhos, aquele que ficou em casa e o que partiu para longe, ambos os filhos foram reféns dessa busca pela felicidade. Na verdade, Jesus nos ensinou que a busca da felicidade como alvo na vida tira-nos a paz. A verdade é essa. Quando a pessoa tem aquilo tão ofuscado na mente da pessoa, a pessoa, nessa insistência pela essa busca, fica sem paz. E Jesus nos ensinou que a felicidade é fruto da paz. Na verdadeira paz sempre encontramos felicidade. Veja aí João 14, vamos voltar a lembrar o que é que Jesus nos disse. João 14. Jesus estava a ter das últimas conversas com os seus discípulos antes de partir. Eu gosto muito do livro de João, principalmente os últimos capítulos, porque fala sobre as últimas instruções que Jesus deixou aos seus discípulos. E no versículo 27, estava a falar sobre o Espírito Santo e depois chega e diz assim: deixo-vos a paz. Digam todos comigo, deixo-vos a paz. Diga assim, a minha paz vos dou. Quem é que disse isto? Jesus. Então Jesus diz assim, a minha paz, olha que é a minha paz, não é a paz de mais ninguém, é a minha paz. Eu deixo-vos com vocês. Não vos dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz, mas a paz do mundo não é correta, não é a melhor para ti. Mas a minha paz, disse Jesus, eu te dou, eu deixo para vocês. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós vimos nestas lições que, aquilo que já falamos, que a felicidade constrói-se a partir desta paz que é Cristo na nossa vida. Cristo, ao estar em nós, ao estar em si, Ele é o pilar, Ele é a pedra principal, é a pedra de esquina, e sobre essa pedra se constrói. E o Sermão da Montanha, o discurso que Ele falou nesse Sermão da Montanha, é o caminho para a construção dessa paz na nossa vida. E da paz que está em nós brota felicidade. Brota felicidade. Então Jesus nos aponta no seu discurso na montanha o caminho para nós chegarmos a essa felicidade que todos nós desejamos. E nós vimos isso nestas lições passadas. Agora hoje vamos nos concentrar nesta questão. Felicidade no sofrimento. Alguém pode pensar assim, como é que é possível encontrarmos no sofrimento felicidade? É possível.
E porquê? Porque o fidalgo diz? Não, porque o Evangelho assim fala. E Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele nunca prometeu uma vida fácil. E segundo o Evangelho, o sofrimento é algo garantido. Quer você goste, quer não, quer você deseje, quer não, sofrimento, segundo o Evangelho, é algo que é garantido. É uma garantia. Você, mais tarde ou mais cedo, vai passar por situações que vai sofrer. Vai sofrer. E porquê? Porque tudo começou desde o início. Quando Deus diz assim, que esta terra vai produzir cardos e espinhos, a partir desse dia, esta terra produz cardos e espinhos. Ah, isso é só para os outros, porque eu sou de Jesus, aleluia. Mas Jesus nunca disse que nós não iríamos de vez em quando ser picados por um espinho. Nós somos picados por cardos. Quem é que já sofreu assim uma picadela de um cardo, de um espinho? Ou então das ortigas? As ortigas então é terrível. Ninguém gosta. Mas a terra produz cardos, ortigas, espinhos. E isso provoca no ser humano sofrimento. Então, quando alguém começa a pregar algo, ou dizer assim que um evangelho cor-de-rosa, que você como filho de Deus já não tem mais que sofrer, estão a enganar você. Porque nunca Jesus falou disso, pelo contrário. Jesus disse, e ainda hoje o Hugo disse, no mundo tereis aflições. Então, o que é uma aflição? É sofrimento. É problemas, é chatices que vêm para se resolver. Então não há como fugir a isso. Por isso é que eu digo que é algo que é garantido. Muita parte do sofrimento que às vezes nós sofremos tem a ver com causas externas. O que são causas externas? Por exemplo, nós podemos correr o risco, ainda bem, graças a Deus, apesar de que eu tenho uma ideia acerca da maneira como em Portugal as coisas estão a ser governadas, no meu ponto de vista podia ser melhor, mas graças a Deus que não somos governados por um alucinado. Porque podíamos estar num país governados por uma pessoa alucinada. Por exemplo, Jesus fala lá em Lucas dos galileus que foram mortos pela mão de Herodes, porque Herodes pegou em certas pessoas e os sacrificou aos seus ídolos. Os matou de propósito. Esse Herodes é um alucinado, um doido da cabeça. E infelizmente nós podemos correr o risco de termos nascido num país governado por doidos. E esses doidos podem causar o quê? Sofrimento. Causam sofrimento na nação, sofrimento nas famílias. Glória a Deus, ainda mais ou menos a gente vai andando aqui bem. Amém, irmãos? Podíamos estar melhor, claro que podíamos, mas pronto. E outras coisas, causas externas, pode ser, por exemplo, muitas vezes falta de sabedoria, pois Jesus dá outro exemplo, que também alguns galileus caíram de uma torre, a torre de Siloé, porque provavelmente levou peso a mais do que devia, não fizeram bem os cálculos e aquilo veio por água abaixo. Então pode acontecer, por exemplo, tempestades, intempéries, pode acontecer situações complicadas de uma inundação que entra por casa adentro e arrebenta com a casa da pessoa, coisas que acontecem na vida, que nem tudo é o diabo, porque normalmente as pessoas gostam de espiritualizar tudo, nem tudo é o diabo. Então, causas externas podem causar o quê? Sofrimento. Ok? E estamos todos sujeitos a isso. Mas depois também há causas internas, somos nós próprios os causadores do sofrimento. Falta de sabedoria, tomamos decisões muitas vezes erradas, não é? Baseadas com informações falsas, nós pensávamos uma coisa e aquilo saiu outra, e então muitas vezes isso causa-nos também algum sofrimento, ou até bastante sofrimento. E temos que entender que isso é normal, nem tudo é o diabo, porque as pessoas, principalmente nas igrejas, gostam todos de espiritualizar. Quando alguma coisa não vai bem, isto é o diabo, andam-me a fazer bruxaria, andam não sei o quê, temos que fazer não sei o que mais, temos que ir, isto é mal olhado, é isto, é aquilo, é aquilo outro. E nós sabemos que muitas situações acontecem porque, infelizmente, vivemos neste mundo que produz
cardos e espinhos. É tão simples como isto. Diga comigo, oh glória. Agora, uma coisa que eu quero já adiantar, que eu penso que é uma boa notícia, é que Deus é especialista em transformar o mal em bem. Glória a Deus. Veja aí Gênesis capítulo 53. Gênesis 53. Nós vamos ver uma declaração de José. E hoje nós vamos ver muita história de José. Não existe. É 50. Não existe. Espera lá. É 50. Mas por que vocês insistem no 53? Estou a brincar. É Gênesis 50. Eu não sei onde é que fui buscar o 53. Não devia estar com os óculos. Versículo 20. Nós hoje vamos ver a história de José. A história de José, para mim, já vou adiantar, acho que alguns já sabem, para mim é a personagem, depois de Jesus, é que eu mais gosto. Porque José foi um tipo que sofreu, venceu, e não foi preciso nenhuma unção especial, nenhuma oração de um ungido especial, não foi preciso nenhum milagre, não foi preciso nada. Glória a Deus. E ele venceu com a sua fé em Deus e a sua confiança no Senhor. Glória a Deus. Então é possível, sem andarmos com esses salamaleques, vencer. Glória a Deus. Agora veja, ele chega a uma certa altura, já no final da história dele, e ele diz aqui assim no versículo 20, falando para os irmãos dele, diz assim: vós bem intentastes mal contra mim. Digam todos comigo, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Porém Deus o tornou em bem. Glória a Deus. Diga assim comigo, Deus é especialista em transformar o mal, o sofrimento, em bem. Amém? Eu creio nisso. Creio porque já o experimentei várias vezes. Apesar do que está escrito, também já experimentei. Agora, uma coisa também que eu quero dizer é o seguinte. Segundo Paulo, por exemplo, em Romanos, podem tomar nota, depois lemos em casa, Romanos 5, do versículo 1 ao 5, Paulo diz que o sofrimento produz em nós paciência, experiência e esperança. Tendo grande gozo quando caís em várias perseguições, tribulações. Gozo, pastor. Ainda hoje ouvimos aqui uma exortação. Às vezes não sentimos nada, alegria nenhuma, mas não quer dizer que não esteja lá o fruto. Não esteja lá a ameixa, não é? Então, meus amados, Paulo diz que o sofrimento produz em nós paciência, experiência, caráter, endurance, produz isso tudo em nós. Agora, o que eu vou dizer agora é muito importante, presta atenção, que isto agora é muito importante. O modo como reagimos ao sofrimento faz toda a diferença. Quando o sofrimento vem, não é se ele vai vir, não, ele vai vir. Se alguém está aqui ou alguém lá em casa a dizer, eu nunca sofri nada na vida, então prepara-te. Quando o sofrimento vem, o modo como você reage a esse sofrimento pode levá-lo à felicidade ou pode levá-lo cada vez mais fundo, cavando o seu buraco e você cada vez fica pior. Porque a reação ao sofrimento é muito importante. Há pessoas que reagem mal, ficam azedos, ficam ressentidos, ficam amargurados. E mais,
até aquela questão do luto, fazem um luto exagerado quando certas situações acontecem adversas. Há pessoas hoje que ainda estão amarradas à morte de certos familiares que há quantos anos já morreram e continuam ali naquele luto, continuam naquela coisa, naquele sofrimento, e todos os anos se lembram. E claro, não estou a dizer que não se deva lembrar, acho que sim, mas lembram-se de uma maneira errada. Porquê? Porque levam tudo para a desgraça, para... A pessoa no fundo está azeda. E a Bíblia diz lá em Hebreus, podem tomar nota, capítulo 12, versículo do 12 a 15, que o ressentimento, a amargura, a raiz da amargura nos priva do quê? Da graça de Deus. A amargura nos priva da graça de Deus. E há muita gente amargurada na vida. Há muita gente amargurada dentro das igrejas. Há muita gente amargurada pelas tribulações que por onde têm passado. E ainda não se conseguiram levantar, ainda não levantaram a sua cabeça. Porquê? Porque estão amargurados. Há pessoas que estão amarguradas com o próprio Deus. Há pessoas que estão amarguradas com a própria família. Há pessoas que estão amarguradas com o próprio Covid-19, malandro do Covid-19. Há pessoas que estão amarguradas com muita coisa. E isso os afasta da graça de Deus. Mas quando você reage como a história que vamos ver hoje, a história de José, quando nós reagimos como José reage, então, meu amigo, aquilo que podia levá-lo para cima, para baixo, vai levá-lo para cima. A mesma raiz que é o sofrimento, ela tanto pode produzir em si maldade, azedume, como pode produzir em si felicidade e alegria. E é isso que o Evangelho nos ensina. Veja a vida de Paulo. O que aquele homem sofreu. Nunca viu você ele a queixar-se de nada. Sempre seguiu em frente. Aleluia. Então vamos ver a história do José, filho de Jacó, governador do Egito. Vamos ver então José. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis capítulo 37 e hoje vamos ficar por esta história. Gênesis 37. E eu quero ler de propósito. Talvez você diga assim, eu já conheço. Não, vamos voltar a ler juntos porque há pormenores aqui tão importantes, tão suculentos. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que nós lemos versículos soltos. Lê-se versículos soltos na igreja. Em algumas igrejas já nem se lê a Bíblia. As pessoas levam a Bíblia, mas é como adereço. Não, temos que ler, irmãos. Temos que ler a Bíblia em casa, na igreja, sempre que tivermos oportunidade para ler e lermos passagens inteiras, porque traz tanta riqueza, tanto sumo para nós, para a nossa edificação, para a edificação da nossa fé. Então vamos começar. Gênesis 37, versículo 1 diz assim: E Jacó, que era pai dele, não é? Habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, diga comigo, 17 anos. Portanto era um jovenzinho. Apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este mancebo. Deixa-me perguntar uma coisa primeiro. Há alguém aqui com 17 anos? O João Tomás, tens? 16, pronto. Faz-te conta que é o João Tomás. Imagina o João Tomás. Então diz aqui assim, voltando aqui à história: apacentando as ovelhas com os seus irmãos, estava este mancebo, este jovem, com os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, daí uns bons nomes para vocês darem, mulheres do seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel, que é Jacó, que é a mesma coisa que Jacó, amava a José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Normalmente a gente mima demais os mais novos, às vezes. Filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus filhos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Bem, o relacionamento aqui nesta família era tenso. Dá para entender.
primeira coisa que eu quero partilhar aqui é o seguinte: você sabia que algum sofrimento na nossa vida parte da nossa família? Aleluia. Famílias são causa de sofrimento, mas também as famílias são a causa da cura desse sofrimento. Tudo vai depender do modo como nós reagimos às circunstâncias. Então, nós vemos aqui que esta família, havia aqui alguns assuntos por tratar. O relacionamento dos irmãos com este rapaz, e o pai dava a entender, e era lógico, até havia uma prova que ele tinha uma túnica de várias cores que não fez para mais nenhum filho, mas fez para ele. Então, o amor daquele pai se inclinava para aquele jovem, e os irmãos perceberam isto. Isto gerou o incómodo, gerou na verdade inveja, ciúme. E a inveja e o ciúme é muitas vezes a motivação do sofrimento de muitas pessoas. Até mesmo dentro das igrejas, às vezes, porque é que alguns irmãos nas próprias igrejas sofrem uns com os outros? Ciúmes e inveja. E pior, quando as igrejas entraram no caminho de andar a dar títulos a toda a gente, sem mais nem menos, é título para aqui, título disto, daquilo, é apóstolo para a direita, é bispo para a esquerda, é bispo de grau isto, é daquilo, de repente toda a gente está intitulado e começa as vaidades, a feira das vaidades, e começam os ciúmes, as invejas, começam... E esta é a causa de começar muita coisa que não devia começar. Mas eu quero dizer a vocês que tudo isto começou, e eu acredito que nada começa por acaso. Até mesmo no meio da inveja e do ciúme, coisas boas podem vir à nossa vida. Porque nós vamos ver que o ciúme e a inveja motivou os irmãos a empurrar aquele jovem dali. Aquele jovem nem sabia, nem sonhava o que é que estava para lhe acontecer. E diz aqui no versículo 5: sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Uau! O que é que ele está a dizer? O irmão mais novo todos está a dizer: vocês vão todos me servir. Vocês vão ter que vir todos aqui à minha mão. Aquilo era forte. Ainda por cima, numa cultura em que se destacava a questão da primogenitura, né? Quem é mais velho é que tem direitos. Agora o mais novo vem e diz: vocês todos vão se dobrar ao meu molho. Mas é interessante que aquele sonho não é um sonho que foi gerado do José. Aquele sonho foi um sonho gerado de Deus para ele. Porque ele não foi atrás desse sonho, aquele sonho é que foi atrás dele. E aqui há um segredo, porque às vezes nós temos os nossos sonhos, não é? Porque às vezes nós ouvimos muitas vezes mensagens assim: vai atrás do teu sonho, não desistas do teu sonho. Mas Jesus nunca prometeu cumprir sonhos, os teus sonhos. Mas se os sonhos forem de Deus para ti, podes ter a certeza, aconteça o que acontecer, o sonho que Deus pôs no teu coração, que vem de Deus para ti, vai mesmo acontecer. Agora, se é teu sonho gerado da tua carne, da tua vontade, dos teus desejos, podes andar a patinar a vida toda. Porque Deus só pode cumprir os sonhos dele, de Deus para nós. E hoje, pelo Evangelho, sabemos que só há um sonho maravilhoso que é comum a todos. Você pode ser tudo o que você quiser na vida. Você pode ser carpinteiro, você pode ser advogado, desde que estude, você pode ser médico, o que você quiser pode ser, desde que você trabalhe, estude, sacrifique, pague as contas, vá à luta. Você pode ser tudo o que quiser nesta vida. Aleluia! Mas há uma coisa que Deus tem comum a todos, é que Cristo vive em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. E esse é o sonho de Deus.
Esse é o alvo do Senhor. O Jesus diz assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele também diz também a nós todos que nós devemos fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é Cristo em nós, a esperança desta glória. Cristo em nós, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, glória a Deus. Aleluia. Esse é que é o grande alvo de Deus para nós. É que essa luz de Jesus brilhe, reflita através de ti, através da minha vida. Glória a Deus. Mas ele teve este sonho. E os irmãos, olha aqui versículo 8. Então eles disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto ainda mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Só que o sonho veio outro ainda mais estranho. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos, eu e a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Que é grande lata, então eu também vou me inclinar, mas a tua mãe e os teus irmãos? Versículo 11. Os seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Sabe porquê? Quando uma pessoa é madura na vida, ele sabe, se ele sonhou isto, algo vai acontecer mesmo. Só que ele não podia, digamos assim, expressar, mas ele guardava aquilo no coração. Tipo assim, aqui há gato. Deus tem algo com este rapaz. Porque ele sabe. Um pai sabe. Nós muitas vezes, eu que já tenho os meus filhos mais velhos, todos eles já maiores de idade, a gente dá para entender o que o Espírito está a fazer no coração deles. Nós sabemos, como pais. E o versículo 12, e os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém, e lá foram apacentar, e depois mais tarde o pai manda que ele fosse ter com eles. E agora pegamos a história aqui assim no versículo 17, aliás, versículo 18, diz que José foi ter com eles a Dotã, e no versículo 18 diz assim: viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Você já viu a família toda, os irmãos, a conspirarem para matar o rapaz? Já deu para perceber o que é que a inveja e o ciúme faz? É terrível. Provavelmente muitas pessoas já conspiraram contra si. Contra mim. Quem é que pensa que ele é? E eles conspiraram para o matar. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Gozavam com ele. Vindo, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Quase que posso imaginar eles a rirem-se. E ouvindo o Ruben, isto agora foi um acrescento meu, e ouvindo o Ruben, um dos irmãos, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Alguém lá com consciência pesada, não é? E lá pensou: não podemos fazer isto ao nosso irmão. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém na cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, e eis uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Diga comigo: ao Egito. E eu acrescento aqui assim: o lugar onde ele precisava de estar. Glória a Deus. Não era por acaso que os ismaelitas naquela hora passaram lá
e logo por acaso iam para o Egito. Podiam ter ido para a Turquia, mas não, eles iam para o Egito. Irmãos, às vezes estão a acontecer coisas na nossa vida que você não sabe o que é que Deus está a fazer daquilo para levar você e eu àquilo que Ele quer para a nossa vida. José estava numa cova sem água. Sabia lá ele o que é que lhe ia acontecer à vida. Sabendo que os irmãos o conspiravam para o matar. Então Judá disse aos seus irmãos, versículo 26, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando depois os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova. Quer dizer, os próprios medianitas é que foram buscá-lo à cova. Sabe, às vezes são aquelas pessoas que nós menos esperamos que nos vão puxar da cova. Eles foram buscá-lo à cova. E então diz que passando os mercadores tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. E então eles arranjaram um esquema, pintaram de sangue a veste de José, que está aí no versículo 31, diz que tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E foram levar a notícia ao pai, dizendo que ele foi devorado por uma besta fera. Pode imaginar, o pai ficou destroçado com aquela notícia. Mas no versículo 36 diz o seguinte: e os medianitas venderam-no no Egito, lugar onde ele precisava de estar. E lá naquele lugar onde ele precisava de estar, venderam-no a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Eunuco, diga comigo, eunuco. Guarda esta palavra, eunuco. De Faraó, capitão da guarda. Por acaso ele foi vendido. A gente pensa que é tudo por acaso. A um tipo que estava perto de Faraó. Era capitão da guarda. A guarda de Faraó é a elite. Era a guarda, a elite, os guarda-costas de Faraó. Mas ele era eunuco. E nós já vamos ver mais à frente que ele tinha uma mulher. Como é que um eunuco tem uma mulher? Porque a mulher é vista como bens. É como antigamente as mulheres faziam parte do IRS do homem. Daí que alguns tinham mais que uma mulher. Não é? Mas vamos, continuando. Versículo 39, versículo disparate, capítulo 39, vamos saltar para o capítulo 39 de Gênesis. E agora ele foi vendido. E agora acontece uma coisa curiosa, espetacular, diz assim, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E agora leiam todos comigo. E o Senhor estava com... Com quem é que o Senhor estava? No meio daquele sofrimento todo. Com quem é que o Senhor estava? Você sabe uma coisa? Olha para mim. Quando você está no meio do sofrimento, o Senhor não o abandonou. Quem é que lhe disse assim que Deus não está consigo quando você está a sofrer? Ou que você tem falta de fé porque não sei o quê? Não. O Senhor está contigo, comigo, e estava com José. No meio do sofrimento. E mais, olha o que é que Deus, a Escritura diz. E foi homem, varão, digam comigo,
próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Foi um homem próspero. Alguém pode pensar assim, então ele devia ter uma fortuna incalculável. Não tinha nada. Ele não tinha nada. É que, meus amigos, prosperidade não tem a ver apenas só com ter dinheiro ou ter bens. Prosperidade tem a ver com aquilo que ele faz prospera, glória a Deus. Aquele rapaz, onde quer que tocasse a sua mão, no dom que ele tinha, que Deus lhe deu, ele foi e provou ser um dos maiores gestores de toda a história. É onde ele punha a mão, a coisa prosperava. E o mais engraçado é que não prosperava para ele, era para os outros. Glória a Deus. Aquele homem prosperou porque o Senhor estava com ele. Versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor, agora a letra pequena, que é o tal capitão, que o Senhor, letra grande, que é Deus, vendo-se o seu Senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor Deus prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Glória a Deus. Tudo o que tinha. Aquele homem podia usufruir de tudo o que quisesse da casa do capitão. E nada era dele, mas tudo era dele. É isso que Deus quer fazer connosco, é que nada deste mundo é nosso, mas podemos usufruir de tudo o que está aqui neste mundo, glória a Deus. Aleluia. Um dia vamos deixar cá tudo, porque nada é nosso. Não viemos com nada, também nada levamos. Mas tudo o que está aqui está ao serviço de todos nós, para sermos bons gestores, glória a Deus. E assim foi também José, um bom gestor. E versículo 5 diz, aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Este homem era rico, tinha casas em todo lado, e o engraçado é que Deus abençoou o egípcio por causa do José. Por causa de ti, este mundo é abençoado. Por causa de ti, o teu patrão é abençoado. Por causa de ti, os teus negócios vão florescer. Por causa de ti, Deus está contigo, glória a Deus. Por causa de ti, as coisas vão mudar. Por causa de ti, o sofrimento vai te levar à felicidade, glória a Deus. Porque Deus é especialista em quê? Transformar o mal em bem. Mas você pode imaginar José todo feliz. Provavelmente muita coisa que aconteceu lá atrás, ele já estava assim mais, digamos assim, arrefecido. Tinha direito a tudo naquele patrão. Mas aconteceu uma coisa curiosa no versículo 6, diz assim, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele. Veja, o próprio chefe, o Potifar, ele nem sabia o que é que ele fazia, confiava nele. E agora diz assim no final do versículo 6, digam todos comigo, e José era formoso, era bonito, à vista, era um jovem, era um João Tomás, todo ali à maneira, bonito. Versículo 7, e aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor, patrão, pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Estava tudo a andar tão bem. Estava tudo a andar tão bem, ele tinha tudo ali à sua disposição. E vem esta mulher, desejou José. E diz aqui assim, versículo 9, e José diz assim para ela, aliás, versículo 8, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou na minha mão tudo o que tem, ninguém há maior do que eu nesta casa,
e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Afinal havia uma coisa, que ele não podia usar da mulher dele. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanho mal e pecaria, e agora ele diz, não é contra o patrão, pecaria contra Deus. Pecaria contra Deus, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, imagine, isto era diário. Anda cá, deita-te comigo. O rapaz jovem, numa idade em que as hormonas estão ao rubro, mas ele fugiu sempre dela. Versículo 11, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo, forçou-o. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu, saiu para fora. E vocês sabem depois o que aconteceu, ela ficou com o vestido na mão e criou uma mentira em que disse aos empregados depois mais tarde ao marido, que ele quis deitar, estava a forçá-la para se deitar com ele. E o que é que aconteceu? Depois de um dia tão bom, as coisas estavam todas a andar tão bem, Deus estava a prosperar, e o que é que aconteceu? No versículo 19, e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou, entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali, na casa do cárcere. E vocês digam assim, coitado do rapaz, estava tudo... E vai para a prisão. E veio o Covid-19, estragou isto tudo. E ele vai ficar confinado durante 7 anos naquela prisão. Nós estamos confinados há 3 meses. E já estamos todos fartos. Ele estava confinado, ficou confinado 7 anos. Versículo 21. Mas olha o interessante. Eu acho que Deus é incrível. Olha aqui. O Senhor Deus, porém, estava com quem? Com quem é que o Senhor estava? Meu amigo, quando o Senhor está contigo e comigo, não tenhas medo. O Senhor, porém, estava com quem? Com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, o chefe da prisão. E o carcereiro mor, olha o que é que ele fez, o mesmo que o Potifar fez, só que ele fez a nível dele, da prisão. Entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa, não se preocupava com nada, que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor Deus prosperava. Até na prisão o homem prosperava. Glória a Deus. É isso que eu gosto desta história. Até na prisão o Senhor prosperava aquele jovem. Lá está o dom outra vez. Não sei o que é que acontecia. Claro, a gente sabe, era Deus que fazia isso. Caía na graça. O que é cair na graça? O que é cair na graça dos olhos dos outros? É que os outros veem algo em nós diferente. Eles não sabem porque é que estão a fazer aquilo. Eles nem sabem muito bem porque é que estão a entregar a liderança àquela pessoa. Eles nem sabem muito bem porque é que estão a entregar aquilo. Mas há qualquer coisa ali. Porquê? Porque cai na graça. Irmãos, no mundo hoje, onde a mentira cada vez é a rainha, é a maior, o que vai fazer a diferença é as pessoas em confiar em ti ou não, é a graça de Deus sobre a tua vida. E é essa graça que faz com que as pessoas olhem para ti e confiem em ti. É a graça de Deus. Então, no meio deste sofrimento há graça. No meio deste sofrimento e dor, mais uma injustiça que este rapaz passa, mais uma luta, não é?
Se alguns se calhar iriam pensar assim, pá, eu tenho que fazer qualquer coisa, isto é mal olhado, eu tenho que ir pôr lá um trevo não sei onde, eu vou fazer uma ferradura atrás da porta, eu tenho que pôr aqui um saquinho com alhinho aqui para ver se o mal olhado sai, que já é demais, agora estou na prisão, agora acontece-me isto. Então, pastor Fidalgo, sim, pá, ora lá por mim, expulse lá o demónio. Você vê aqui o José expulsou o demónio da vida dele? Não vê, por isso é que eu gosto desta personagem, porque ele não é místico, ele não anda atrás de uns unções especiais, nem nenhum nada. Ele se entregava à vida e sabia que ele sabia uma coisa, Deus está comigo. Ele não estava a perceber o que está a acontecer, mas ele está lá, Deus está comigo. E é engraçado que você não vê nesta história nenhum segundo ele a duvidar de nada do que Deus lhe tinha dado naquele sonho. Ele nunca duvidou. E ele nunca expressou uma frase contra Deus. Ele nunca questionou Deus. Mas porquê, meu? Oh Deus, mas porquê que isto não está a acontecer? Porquê que tu permitiste isto, Senhor? Eu não percebo. E nós começamos com esta lenga-lenga nas orações para Deus. Porquê? Porquê? E passamos tempo demais de luto pelos nossos sofrimentos. Há coisas, irmãos, que não há como explicar. Há que continuar a andar. Não há como explicar. Há que continuar a andar. E o nosso amigo continuou a andar. E mesmo na prisão o Senhor foi com ele. O abençoava. Glória a Deus. E agora veja aqui, para terminar, capítulo 40, versículo 1 diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram, olha só, que pecaram o copeiro do rei do Egito, portanto está a falar de Faraó, e o padeiro, contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, portanto eram os chefes, né? E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava. Você diz assim, foi uma coincidência. Não, Deus está a trabalhar atrás disto tudo. Estes dois vieram a ser peças importantes, apesar de que um morreu, e o outro que foi salvo, que foi o copeiro mor que foi salvo, e José revelou os sonhos deles, porque eles ambos tiveram um sonho, e depois José disse assim para o padeiro mor: ora, o sonho que tu tiveste é que tu vais morrer. E o outro disse: o sonho que tu tiveste, ainda hoje mesmo, agora não me lembro os pormenores, estarás na casa de Faraó novamente, voltarás a servir o Faraó. E José disse assim: lembra-te de mim quando estiveres com o Faraó. E eu acho engraçado aqui, porque aqui estes pormenores são fantásticos, porque repara uma coisa, há coisas que nós precisamos de fazer. Quando nós estamos a passar por dificuldades na vida, não é a hora de ficarmos escondidos, é a hora de sair da toca, é a hora de falar aos outros assim: lembra-te de mim quando falares com alguém. Olha, lembra-te de mim se falares com o teu patrão, se precisar de alguém, eu estou desempregado, olha, lembra-te de mim, eu preciso de trabalho. Olha, lembra-te de mim, digam lá todos comigo, lembra-te de mim. É importante nós darmos os nossos passos de relacionarmos, porque são as pessoas, no fundo, que nos levam tanto para a cova, como também nos levam para a nossa felicidade, glória a Deus. São as pessoas, são os relacionamentos. E às vezes eu vejo pessoas assim: eu passei demais na vida, não falo com mais ninguém. E fecha-se em copas, não falam com ninguém, não se querem relacionar, já não confiam mais em igreja nenhuma, não querem não sei o quê, não sei, uma série de coisas. Pronto, então olha, assim não vais a lado nenhum. Mas depois tem aquelas pessoas que, ok, passou por isso, agora há que sair disso. E temos que desabrochar, temos que ir para a frente, temos que falar, temos que mostrar, temos que falar com as pessoas, temos que nos relacionar. E então José disse a ele: lembra-te de mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquelas pessoas que foram parar à prisão não foram parar por acaso.
conheceram José. Conheceram também a ele como ele era interpretador de sonhos. E quando ele chegou lá e o faraó teve aquele sonho que ele não conseguia dormir, os magos não conseguiram decifrar o sonho. E de repente, o copeiro: oh, senhor faraó, eu conheci um rapaz lá da terra, conheci lá um rapazito, pá. Olha, aconteceu isto assim e ele acertou mesmo. Ele decifrou os sonhos. Ah, é? Até mandar lá vir o rapaz. Lá foi o João Tomás, lá até rimou e tudo. E chega lá, o João Tomás com mais 7 anos, não é? É? Foi? Mais 7 anitos. E chega lá, o faraó conta o sonho, vocês sabem, ele decifra o sonho. E de repente, num dia, em menos de 24 horas, em menos de 1 hora, não sei quanto tempo ele demorou a decifrar o sonho, ele sai de uma cova mal cheirosa, de uma prisão escura, fria, de uma vida que ninguém deseja aquilo a ninguém. E ainda por cima, esta história está narrada no livro de Gênesis. Você imagina quantos anos isto tem. Se as prisões hoje já não são tão boas, imagine naquele tempo. Ele sai de uma prisão e em menos de 24 horas torna-se o primeiro-ministro de uma nação. Diga comigo, uau. Foi com quê? Com salamaleques? Com xiralalala sarará. Foi com põe a mão, põe o pé, põe tudo. Foi com unção ungida. Foi com mais óleo derramado em cima dele. Foi subir e descer o monte. Não, foi prisão, foi sofrimento. Mas foi também postura. Foi a postura e o caráter de José que mudou a vida dele, a história da vida dele. É o caráter que muda a nossa vida, irmãos. É a maneira como nós nos posicionamos diante do sofrimento. Se eu ficar azedo, reagir mal, se eu ficar amargurado na vida, e se eu não souber controlar o tempo de luto, tudo tem o seu tempo de luto, mas chega uma altura que é demais. Que isso está a matar você. Então, o que é que nós temos que fazer? Reagir como José reagiu. E depois vamos ver o final da história, não é? Quando ele falou, lemos lá podemos ler outra vez Gênesis 50 e vamos terminar com Gênesis 50. Os músicos podem chegar aqui, por favor, os cantores. Gênesis 50. Versículo 20. Já no final daquilo tudo, cumpriu-se o sonho, os pais e os irmãos tiveram que ir pedir ajuda ao Egito e tiveram que ir pedir ajuda ao irmão. Sabe, às vezes a gente não entende certas coisas que Deus faz. Mas Ele faz não é só para ajudar uma família, Ele faz para ajudar muitas famílias. E no caso do José, nações inteiras foram ajudadas por causa daquilo que ele passou. Ele podia estragar aquilo tudo. Se ele tivesse tido outra reação, ele estragava tudo. Nem os pais eram ajudados, nem os irmãos eram ajudados, ninguém era ajudado. E isso foi fantástico. E então no versículo 20 diz assim, ele dizendo aos irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Glória a Deus. É que, meus amigos, se a família de Jacó morresse à fome, hoje não havia nação de Israel, que era uma nação que ia desaparecer. Era um povo que ia desaparecer. E aquele rapaz sofreu, mas ele reagiu bem ao sofrimento, não guardou rancor, perdoou a todos quanto fizeram-lhe mal.
E depois não só ele foi abençoado, como também toda aquela nação, todo aquele povo. Sabe, José teve 2 filhos e ele lhe deu o nome a um de Manassés e a outro de Efraim. Manassés significa fazer esquecer. Efraim significa frutífero. O Senhor me fez prosperar. É quão importante é, irmãos, vocês... Eu acho que falei isso na semana passada. Quando Isaías viu a imagem de Jerusalém, a Nova Jerusalém, ele disse que Deus faria esquecer. E nós, para avançarmos na vida, temos mesmo que esquecer, irmãos. Porque as más memórias nos amarram. O ressentimento, a raiz da amargura, apodrece a nossa alma. Apodrece a nossa alma. Manassés, o Senhor me fez esquecer. Efraim, o Senhor me fez prosperar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus com este hino, está bem? Pai, no nome de Jesus, eu te peço esta tarde, faz-nos esquecer. Nós sabemos que chegamos até aqui por muito sofrimento, algum deles causado por agentes externos, outros causado por nós mesmos. Senhor, faz-nos esquecer os nossos erros, faz-nos esquecer, como fizeste com José, e prospera-nos, Senhor. Abençoa cada família da nossa igreja, cura a nossa alma, sara o nosso coração, em o nome de Jesus. Levanta e o trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Pai, no temporal tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Quero estar juntinho em ti. Estou seguro na tua forte mão. Descansarei, Faz-nos descansar, em Senhor. Cristo só. Tira-nos o medo, Senhor. Tira-nos toda a perturbação. Confiar. Nós confiamos em Ti, Senhor.